O tema da nossa live de hoje, né, eu não sei se todos vocês viram, mas trata-se do seguinte: o quanto que essa pandemia pode estar colaborando para a intensificação da fobia social, né? Da fobia social. Eu tive aqui também o ingresso da minha amiga Lorena. Ô, querida Lorena, boa noite, minha amiga. Amiga também sempre presente aqui nas nossas lives. Que maravilha, né? E o que acontece? Essa pergunta em específico, e é até o que eu gostaria de destacar, ela vem de algumas questões que eu recebo de pessoas, né? Eu recebo algumas questões aqui pelo direct do Instagram, eu recebo questões pelo WhatsApp, né, da clínica, né? E esse foi até de uma pessoa que eu confesso que eu não me recordo o nome, mas que acompanha aqui o nosso trabalho, e ela levantou até essa questão. Penso até porque ela se trata de uma proposta de trabalho de faculdade, né? E eu até fiquei de respondê-la. Só que, olha, meus amigos, é uma correria considerável, né? E é uma profusão de troca, né, de mensagens, até porque eu tenho uma interação considerável online por conta dos atendimentos. Então eu nem sempre consigo responder ou dar um feedback num curto espaço de tempo, né, em relação àquilo que eu vou recebendo. Mas eu vou, na medida do possível, tentando encaixar em ocasiões, e eu pensei até que a questão que essa pessoa me trouxe, ela seria um bom tema para live, né? Até porque ela poderia ter uma amplitude e uma pertinência muito interessante para um grupo mais amplo de pessoas, né? Portanto, sob essa intenção e sob esse propósito, eu resolvi tornar essa questão que essa moça me trouxe, falando sobre o quanto que a pandemia poderia estar intensificando a fobia social. Eu, a princípio, vou me deter na fobia social, mas a gente pode aqui refletir outros desdobramentos psicológicos que podem estar tendo seu reflexo a partir dessa pandemia, né? Então eu quero rapidamente aqui só dar as boas-vindas, né, para a Delma, para a Liliana e a Gleice, querida Gleice, e o Giovanni Carvalho, que acabou de entrar. Queridos amigos, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Saibam que é uma alegria. Ô Gleice, boa noite, viu, minha amiga? Que bom tê-la aqui presente. Fico feliz mesmo, de coração. E sejam todos bem-vindos, viu? E vamos juntos. Não sei se todos poderão ficar durante o curso da live, mas o quanto vocês puderem já tornou aqui, pelo menos a minha noite, muito agradável. Que maravilha! Vamos nós, meus amigos. O quanto que a pandemia pode estar colaborando para a intensificação da fobia social. Antes, né, de nós falarmos sobre a pandemia e as suas implicações, seria interessante a gente entender o quadro da fobia social. A fobia social, que pode ter alguns desdobramentos, sobretudo como a agorafobia, que é uma variante da fobia social, que é o medo dos espaços públicos, né, e do local onde existe a interação e a presença de muitas pessoas. Ô, querida Patrícia, boa noite, minha amiga, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para participar
e espero que possa ser aqui um momento enriquecedor, viu? Que maravilha! E a fobia social, nos seus mais diversos aspectos, ela incide sobre o sujeito como uma determinada aversão que se instala nela, que pode ser pela via do medo da iminência de alguma desgraça acontecer, decorrente de uma profunda insegurança, uma insegurança por vezes até difícil de nomear exatamente do que ela se trata, mas a pessoa vai ficando sufocada com a presença de muita gente, sobretudo quando concentrada dentro de um mesmo lugar. E quando nós falamos de fobia social, né, nós estamos falando de algo diferente daquilo que a gente poderia pensar como uma indisposição, né? Uma indisposição é aquilo que pode brotar e desencadear em qualquer um, dependendo do tipo de evento, do tipo de lugar, do tipo de aglomeração que ali vai se formar, e isso pode gerar um atrativo a mais ou não na maneira como a pessoa se veja disposta a estar participando ali. Eu particularmente observo esse tipo de movimento em mim. Antes dos meus 30 anos, eu observava em mim uma disposição muito maior de transitar em locais com grande quantidade de pessoas, que depois dos meus 30, eu não sei, eu fiquei mais caseiro, sabe? Eu fiquei um pouco mais introvertido, eu diria assim, não tanto quedado a determinados eventos e situações onde você constate, né, a presença de muita aglomeração, de muita gente, e era só eu saber, e de uma certa forma isso até hoje, de repente é só eu saber que o local vai estar lotado, e isso já me desanima consideravelmente. Agora, nisso nós estamos falando de predisposição, né? Se for pela força de alguma necessidade ou em relação a algo que faça sentido para mim, eu não me vejo assim travado, bloqueado, paralisado, angustiado em ter que me deslocar para um local onde exista pessoas, aglomeração de gente, muita gente. Eu não me viria, né, com esse tipo de reação. E é aí que entra talvez aquilo que poderíamos traçar como um diferencial em relação à fobia social. A fobia social, ela é o desencadeamento de um nível de tensão, de um nível de angústia e de um nível de medo que não corresponde de forma pertinente à natureza daquilo com o qual se esteja lidando. De uma certa forma, isso que eu acabei de falar não traz um esclarecimento apenas do que seja fobia social. Na verdade, isso é um esclarecimento acerca do que seja fobia. Fobia basicamente é isso. É um sentimento, um medo, uma tensão e um desconforto exageradamente desproporcional para com a natureza daquilo com que se esteja lidando. E justamente essa desproporção ela é capturada pela consciência.
ela é capturada pela consciência, de modo até o próprio sujeito entrar num certo conflito onde ele percebe nele uma reação que não tem a devida correspondência com a realidade com a qual ele está lidando. Alguns, inclusive, no afã, né, ou na busca de tentar dar um sentido para essa tensão que se forma, elas ficam fazendo ilações imaginárias, especulando possibilidades acerca da realidade como forma de tentar emprestar um sentido para aquilo que elas estão sentindo. Então, uma vez que esse tipo de sentimento se deflagre, aí a pessoa fica pensando, porque se eu for, eu vou morrer. Porque se eu for, alguma desgraça vai acontecer. Porque se eu for, porque não é possível estar sentindo isso. Como que eu posso estar sentindo isso? Só que é depois de um tempo que a pessoa ela vai percebendo que, na verdade, isso não funciona nela como uma intuição tópica, voltado apenas a um contexto específico e passageiro, mas uma coisa meio que programada e articulada toda vez que ela entra em contato com a possibilidade de sair em público ou de poder transitar entre pessoas. Há algo de uma certa fobia social que é muito presente, por exemplo, na adolescência, onde se faz muito forte a presença da timidez, da falta de articulação, de certas inibições, e que, levando por guardar aqui, voltou. Tivemos aqui uma certa instabilidade no sinal, mas pelo menos não deu conta de interromper aqui a gravação. Mas então eu vou voltar aqui porque possivelmente deve ter dado uma picotada aí na gravação de vocês, né? Portanto, né, a grande verdade é que o jovenzinho, diante de tanto esforço que ele precisa desprender para ele conseguir transitar no meio do grupo e com isso reduzir ao máximo que ele consiga a possibilidade dele ser rejeitado no grupo, esse esforço, conjugado com algumas frustrações de ele se ver ali bulinado por determinados grupos ou pessoas, pode acabar gerando nele uma fobia social. Ou não necessariamente de início uma fobia social, mas uma forte indisposição de caminhar em grupo ou de estar no meio de pessoas. Isso porque existe muita fobia social que ela se inicia justamente desse processo. Do processo onde o sujeito em questão ele passa a alimentar uma indisposição com relação a andar em público ou a estar em público, de modo que isso, com o tempo, instala nele uma fobia social. E aí toda vez que ele se vê rodeado de pessoas ou no meio de um determinado público, ele já começa a ter aquelas reações decorrentes da fobia, do pânico, ele começa a suar, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ter aquelas sensações horrorosas de que ele vai ser exposto, de que, há alguns casos, até as pessoas pensando que alguém pode estar lendo o pensamento dele, sabendo o que ele está pensando e tudo mais, que já sacaram ele, que vão zoar ele a qualquer momento. Então toda essa tensão, patrocinada pela imaginação, pelo modo como mobiliza o sujeito, pode levar ele a desenvolver essa fobia social. Onde, uma vez em público, uma vez exposto à visibilidade alheia, isso desencadeia no sujeito um desconforto tão grande que passa a levá-lo ao recurso defensivo da evitação.
Aí é o tipo de pessoa que começa a privilegiar cada vez mais atividades caseiras, atividades solitárias, atividades que reservem a ele um distanciamento que promova uma sensação de segurança nele, né? Portanto, aí talvez entra o ponto em que a gente pode aqui criar uma ponte de articulação com o quanto que a presente pandemia e as suas múltiplas implicações podem, de uma certa forma, estarem colaborando para a intensificação da fobia social. Ora, com a pandemia, né, vamos dizer que antes da pandemia, né, vamos pensar no cenário antes da pandemia. Antes da pandemia, por mais que uma pessoa, seja lá por qual seja a origem daquilo que foi desencadeando nela, a princípio, uma indisposição para depois a formação de uma fobia social, independente dessa origem, antes da pandemia, o próprio cotidiano e a própria circunstância interna, ela forçava a pessoa ao movimento de exposição. Porque se ela fosse muito jovem, de tudo que ela pudesse se abster em termos de frequentar locais públicos, ela tinha que ir, no mínimo, para a escola, ela teria que ir, no mínimo, para a casa de um tio, ou de uma tia, ou de uma avó, no final de semana, para uma refeição ou atividade em família. Ou seja, antes da pandemia, né, você tinha uma demanda externa que, no modo como se debruçava sobre o sujeito, demandava dele um movimento que não o permitia uma entrega total ao que nele exigia distanciamento para ele conseguir um panorama confortável dentro de si, né? Porque esse recurso da evitação, ele acontece na busca do próprio sujeito de encontrar uma estabilidade interna. Ele quer sossegar um pouco. Até porque é difícil, né, você ficar vivendo, fazendo gerenciamento de tensão o tempo todo aqui dentro, né? Porque acaba que você não fica nem natural nos lugares, né? Acaba que você vai sair nos lugares e, meu Deus, você nem relaxa. Consequentemente, até o seu humor fica mais instável, né? Opa, e olha aqui, nossa, gente, hoje eu tô tendo uma hiperconcentração de gente boa na live de hoje, hein? Isso é um presente de Papai do Céu. Eu tive um ingresso aqui da querida Késia, uma pessoa muito querida, e da Jéssica também, com quem tivemos oportunidade de boas conversas. Que legal! Ô, querida Jéssica, boa noite, minha amiga. Muito bom vê-la por aqui, viu? Receba um abraço virtual, porque agora, nos tempos de hoje, é assim que a gente compartilha afeto. Enfim, voltando então aqui para o nosso ponto, então, antes da pandemia, você tinha um panorama que requisitava ao sujeito um movimento. E enquanto a gente não entende a natureza daquilo que nos acomete, essa que é a verdade, a gente tende a privilegiar a evitação como forma, a gente tende a evitar a tensão como forma, obviamente, de resgatar uma estabilidade interna. Porque, conforme eu estava dizendo, é um dispêndio considerável de energia
você viver tendo que fazer gestão de tensões, de preocupações, de certas imaginações que se passam na sua cabeça, especulando e às vezes imaginando os cenários mais horrorosos e terríveis possíveis, né? Só que o que acontece? Com isso, o sujeito se entrega de cabeça para o recurso da evitação. Aí, ao invés de sair, ele se recolhe, e no que ele se recolhe, ele então fortalece dentro dele a sensação de pavor e de indisposição em relação a sair para o lado de fora, né? Porque, na verdade, quando certas tendências se formam na gente, elas se alimentam do quanto a gente se comporta na direção delas, né? Se você passar por um grande medo, por exemplo, vamos pegar um exemplo, se você passar por um grande susto num elevador, você está no elevador e, sei lá, o elevador parou e você ficou meia hora lá dentro, e o elevador estava escuro, e aí toda aquela cenografia, e que pelo modo como foi a experiência te assustou muito. Ora, é absolutamente natural, por exemplo, que no dia seguinte, quando você for pegar o elevador, ou até, sei lá, no mesmo dia, vamos supor que você estava subindo, mas depois você vai ter que descer, numa próxima vez que você fosse pegar o elevador, é absolutamente natural que o medo seja desencadeado. Esse medo aí que surge, ele não é neurótico, ele é um instinto de autopreservação. E obviamente, como você passou por um susto muito grande com aquele contexto então passa a ficar associado afetivamente dentro de você, de modo que quando você interage com ele novamente, ele tende a desencadear reações defensivas, dos quais o medo é o mais clássico, né, das nossas reações defensivas. Por isso só que o que acontece? Aí vamos pegar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo do elevador, ele pode ajudar a gente a ilustrar e a entender aonde que eu quero chegar. Só que vamos supor que a pessoa ela tenha que usar o elevador. Não tem como. São 45 andares e ela trabalha lá no 43º andar. E aí ela, poxa, cara, até para eu poder chegar a tempo, eu vou ter que ir de elevador. E aí, pela força de necessidade, ou seja, pelo modo como o ambiente externo contingencia ela para aquele movimento, ela, mesmo depois voltando para aquilo que suscitou medo nela, ela vai ter que encarar e modular esse medo, vencendo ele por aquilo que a gente chama de dessensibilização. Ou seja, ela vai entrar no elevador, o dia seguinte, depois que ela entrar, vai ser num cagaço danado, mas aí depois ela vai ter que descer o elevador, e aí vai vir o nervosismo, e aí no outro dia ela vai entrar, já está um nervosismo. Mas vamos dizer que se ela voltou a andar no elevador, e foi fazendo isso sistematicamente nos dias seguintes ao evento traumático, eu daria aí umas 2 semanas, de repente, para ela já de repente sentir um frisson, um desconforto, mas para ela já estar com esses sentimentos mais regulados. Agora, vamos supor que ela entrou, teve esse problema todo que eu citei no elevador, e ela não tem necessidade de subir o elevador. Pelo contrário, ela mora no 2º andar. Pô, 2º andar, a gente pega aqui a escada, a gente chega rapidinho. E aí dali em diante, por causa do susto que ela passou, ela não vai mais pegar o elevador, ela vai de escada.
naquilo que ela vai de escada e ela não pega o elevador para fugir do desconforto em relação ao medo defensivo que é desencadeado, então ela alimenta e afirma esse medo. E é aí que está o X da questão. Voltando lá para o nosso tema em relação ao quanto que a fobia social pode estar sendo alimentada pelas implicações da pandemia, é que em termos de fobia social nós já estamos falando de pessoas que possivelmente já se utilizavam do recurso defensivo de evitar se expor, de evitar sair, mas que mesmo assim, na vida pré-pandemia, ele não conseguia, vamos dizer assim, se esquivar de todas as exigências e demandas que a realidade do lado de fora criava para, de alguma forma e por alguma razão, ele ter que sair. Mas depois, entrando a pandemia, começa a vir uma aclamação pública, né, da necessidade de isolamento social, porque a ciência e os especialistas foram entendendo que essa seria a melhor forma de se evitar a propagação até que pudesse ser elaborada, fabricada e disseminada uma vacina que, portanto, pudesse imunizar a população. Então, aquilo que outrora, pelo modo como acometia o sujeito, ficava caracterizado como algo estranho, ou seja, do sujeito sempre se ver indisposto a estar saindo, a estar expondo, sempre privilegiando ficar em casa, ou seja, isso que outrora era visto como esquisito, como estranho, e o sujeito tinha uma série de pessoas querendo botar ele para se movimentar, sai de casa, anda, vambora, vão interagir. Com a pandemia, o isolamento virou a norma. Virou normal. E aí, no que virou normal, a pessoa que só buscava lidar com a indisposição que foi sendo criada para interagir socialmente, ela adquiriu, então, o álibi dos álibis para justificar a sua indisposição. De modo que houve, então, uma demanda muito mais branda do ambiente externo, demandando desse sujeito para se movimentar. Então, como ele não era exigido para se movimentar, ele então começa a se comportar na direção da exigência do medo. E naquilo em que ele começa a se comportar na direção da exigência do medo, o medo cresce ou diminui? É óbvio que o medo cresce. É óbvio que o medo cresce. E aí aqui eu quero abrir um parênteses na esteira do que eu estava dizendo relativo a essa noite estar sendo muito especial por conta do ingresso de pessoas maravilhosas. Eu tive aqui o ingresso da querida Helena Drummond. Minha amiga, sinta-se abraçada, uma ótima noite para você. Prazer vê-la por aqui, minha querida, viu? Depois eu tenho a Lu Moraes. Boa noite, querida. Tenho a presença, inclusive, da minha sogra, querida Luciene. Que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, viu? De coração. De coração. Portanto, voltando aqui para a nossa reflexão, uma vez o sujeito se comportando na direção do medo, o medo cresce ou diminui? O medo cresce. O medo cresce. E aí, o que nós temos observado ultimamente?
aquilo que talvez estava começando apenas como uma indisposição, uma vez que favorecidos pela recomendação do isolamento social, e essas pessoas não se exercitando numa saudável exposição, visando a desarticulação desses mecanismos defensivos, então a gente começa a ver pessoas aumentando, intensificando exageradamente esse medo defensivo. Esse medo defensivo. E aí, quando a vida começa a insinuar uma possibilidade de normalidade ou uma demanda para que o sujeito saia dessa zona de conforto e vá interagir, essa pessoa está fadada a viver essa experiência sob muito desconforto. Muito desconforto. Porque ela passou muito... É como se fosse uma espécie de... Isso, por exemplo, você pode ver exemplificado no modo como o nosso corpo se comporta, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto aí relatos e notícias do modo como o corpo se comporta depois de uma pessoa passar muito tempo durante um coma induzido, né? Principalmente aqueles que têm tido a necessidade de serem entubados para que possam passar pela fase mais rigorosa, né, da ação do vírus e que compromete a respiração e o pulmão. E dependendo do tempo decorrido em que essa pessoa passa sob sedação, quando ela retorna, foi tanto tempo sem ativar os músculos que esse retorno aí ele é muito lento, ele é lentificado, ele vai tendo que desprender todo um esforço da parte da pessoa para começar a resgatar as dinâmicas e as movimentações desde as mais grotescas até as mais finas do corpo, né? E por quê? Pelo tempo decorrido em que esses elementos e esses circuitos não foram estimulados. Psicologicamente, nós podemos dizer que isso tem uma pertinência muito grande. Naquilo em que o isolamento social inseriu a pessoa dentro de uma bolha protetiva, onde, sobretudo, nesse tipo de desafio, que é o que nós estamos tratando aqui, que é a fobia social, e a pessoa não sendo demandada por nada do lado de fora para ela gerar uma dinâmica e um movimento, é como se ela estivesse deixando aquela dimensão da psique dela em coma, adormecida, sob ausência de estímulo. De modo que quando isso voltar a ser estimulado, a pessoa vai ter um baita desafio, como por exemplo, tem as pessoas que vão sendo extubadas. Elas vão tendo que passar por fisioterapia, para elas resgatarem o movimento do corpo. E não vai ser diferente, né, por exemplo, com aqueles que se lançarem, com aqueles que estiverem assim, confortavelmente se acomodando na conveniência produzida pelo isolamento social em decorrência da pandemia, e com isso se fechando em relação à vida como um todo, de modo a embotar dentro dele potenciais e capacidades que acabam ficando soterrados sob mecanismos e reações defensivas dentro dele. Nesse ponto, eu lembro até da minha esposa. A minha esposa, ela teve uma tendência, né, à claustrofobia, né? E um dos ambientes que se configuravam para ela como um dos mais desafiantes, né, era o metrô, né? E o metrô,
né? Quem é carioca aqui, aí eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, até porque tem muita gente que ouve a gente aqui de outros países, de outros estados, não faz ideia. Mas o metrô aqui no Rio é um baita desafio, né? Porque é uma altíssima concentração de gente num curtíssimo perímetro de espaço, né? Então, e isso era um desafio. E aqui o metrô, sobretudo no horário de rush, né, cedo de manhã ou na hora da saída do trabalho, chega um momento, principalmente quando ele chega lá no centro da cidade, onde todas as linhas elas são subterrâneas, né? Chega um momento que ele para em determinados sinais dentro do túnel, né? Então, quer dizer, para uma pessoa que já tem claustrofobia, estar dentro de um metrô lotado de gente e que ainda para no sinal dentro do túnel é um baita desafio. Só que o que acontece? A minha esposa, ela já tinha trabalhado, tá, as razões daquilo que com o tempo chegou a desencadear o comportamento, a propensão fóbica, né? Fóbica de evitação. E é isso até que é um X da questão, porque quem vai lidar com fobia, essa pessoa precisa entender que o entendimento sobre a origem da sua fobia, tanto quanto o entendimento sobre o modo como a fobia funciona na gente, isso é só metade do percurso. Mas dependendo do tempo decorrido em que a pessoa viveu inserida dentro desse contexto, ela não pode pensar que a simples conscientização desses aspectos vai dar conta de fazer os processos e os mecanismos fóbicos sumirem da noite para o dia, porque não vai. Portanto, metade do caminho é a pessoa compreender. A outra metade é a pessoa se lançar a exercícios que promovam uma reformatação da sua configuração neuropsíquica. Porque pensem e entendam junto comigo que fobia, para além de ser uma manifestação psicológica, né, na gente, dependendo do tempo decorrido em que a pessoa faz gestão desse tipo de sentimento em si, ela vira uma configuração neurológica. O próprio cérebro ele vai desencadeando as sinapses, as químicas e os hormônios pertinentes à fobia. Então, uma vez tirando o combustível psicológico pela via de uma saudável elaboração daquilo que pôde ter sido a origem da fobia, a parte 2 desse trabalho, né, vamos dizer que os outros 50% dessa jornada é a pessoa exercitar para desmantelar a arquitetura da fobia na configuração mental e neurológica dela. Portanto, foi isso que a minha esposa começou a fazer, né? E é por isso que ela encarava corajosamente, bravamente o metrô. Porque nessa direção ela entendia que ela estava lidando com uma configuração que se implantou dentro dela. E aí também, né, envolvia toda a conveniência da situação, porque de metrô ela chegava muito mais rápido no trabalho. Estamos aqui falando do período pré-pandemia, e era um tempo e uma época onde as circunstâncias do lado de fora demandavam ela. Então fechava-se um ciclo favorável para a recuperação, né? Possivelmente, se a minha esposa se confrontasse com esse desafio em meio à pandemia, certamente isso ficaria incubado.
Isso ficaria latente, isso ficaria engavetado e arquivado de maneira inadequada dentro dela. Porque o contexto externo não estaria demandando, né? E não estando demandando dela, então a gente não está exercitando nada, né? Então a gente não está exercitando nada, e esse tem sido realmente um fator complicador para quem dispõe dentro de si desse desafio da fobia social, né? E, queridos, eu quero deixar todos vocês muito à vontade. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem questões, coloca aqui, tá? Eu vou dar uma paradinha, eu vou dar uma lida e a gente vai debater isso daqui, tá? Tá valendo, inclusive, depoimento e até possíveis acréscimos relativo àquilo que a gente pode se desdobrar e conversar aqui, ok? Eu creio até que esse é o privilégio daqueles que nos assistem aqui ao vivo, né? Portanto, voltando aqui ao pensamento, eu queria então até fazer um desfecho dessa reflexão que nós estamos lançando aqui, porque a pergunta viria, né? Poxa, Felipe, qual é a recomendação que você teria de pessoas que vivem dentro desse contexto que você descreveu? Ou seja, sob a fobia social, né? E sendo aparentemente favorecidas, né, pela atual recomendação de isolamento social em função da pandemia. Olha, meus amigos, especificamente nesses casos, tá? É óbvio, levando em consideração apenas casos mais graves, de público de risco, pessoas com comorbidade, esses grupos, esse é o tipo de coisa que a gente entrega na mão de Deus e aguarda, e a gente fica a aguardar o período mais apropriado para se lançar a uma saudável estimulação e exercício para a recuperação desse tipo de tendência que se forma na gente. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que nós somos convidados a entender a origem disso. E eu acho que esse é o primeiro passo. O que gera, o que me levou para esse cenário? O que desencadeou isso? Quais foram os fatores desencadeantes? As vivências pelos quais eu passei e que me levaram a essa construção mental, produzindo uma resposta desproporcional à realidade com a qual eu lido do lado de fora. Se você já tem esse entendimento, né, naquilo em que lhe seja possível, com toda a responsabilidade que você possa ter, álcool em gel, máscara, a ponderação dos ambientes onde você vai estar, porque realmente o mar não está para peixe, não tem como extrapolar, mas na medida do possível, evite o total conforto do isolamento. Porque ao mesmo tempo que isso vai te colocar numa sensação maior de alívio, tanto quanto vai te privar, né, de uma situação conflitante, pesada e que produz em você tensão. Por outro lado, esse tipo de coisa está fortalecendo em você uma engrenagem capaz de te tornar uma pessoa limitada e deficiente, mesmo tendo tudo dentro de você funcionando na mais perfeita saúde. Isso porque o medo, a fobia, ela não é uma deficiência do corpo, embora, vamos dizer, que ela possa ser tratada quimicamente.
E em alguns casos é até necessário que sim, do modo como ela interfere, no modo como essa fobia interfere na funcionalidade geral do sujeito. Dependendo do modo como interfere e as implicações que isso gera, é recomendado um acompanhamento psiquiátrico, um uso medicamentoso, para poder tentar cortar um pouco a ação produzida pelo próprio organismo na produção da fobia. Porém, por outro lado, nós somos convidados a, com bom senso, nos permitirmos a possíveis estimulações e que nos coloque na direção de alguma interação, saindo dessa bolha e dessa zona de conforto, que por um lado coloca a gente numa sensação maior de alívio, mas por outro, ela contribui, né? Ela contribui para a formação de um engessamento do lado de dentro, onde, lá na frente, se o cenário mudar, será muito desconfortável para a pessoa se movimentar. Essa que é a verdade. E aí eu faço, inclusive, aqui um chamado e uma reflexão para os pais. Existem muitos jovenzinhos, até por conta dos dilemas e conflitos decorrentes da adolescência, e que nesse momento eles têm se isolado completamente, se fechado totalmente. E é eles e o videogame, e é eles e a rede social. E esse tipo de intensificação de um total isolamento, onde a única companhia da pessoa é o que seja virtual, isso é nocivo. Isso é nocivo. Eu sei, tá, que eu não tenho como aqui abarcar a diversidade imensa de contextos e de situações que podem se estabelecer no caso a caso. Mas dentro daquilo que seja possível, tente contribuir, para nem que seja você se faça uma companhia para o seu filho, você se faça uma companhia para a pessoa que está com você, a título de que você não permita que ela fique excessivamente isolada e trancafiada dentro do mundo dela. Porque, principalmente na adolescência, onde o jovenzinho ainda não despertou uma consciência amadurecida de si mesmo, ele acaba sendo muito orquestrado pelo princípio do prazer. Ou seja, se me gera desconforto sair, eu não vou sair. Se me gera desconforto eu interagir com pessoas, eu não vou interagir. Se me gera prazer ficar aqui isolado, é aqui que eu vou ficar. Se me gera prazer não me comunicar com ninguém, é isso que eu vou fazer. Então a coisa ela é muito determinada por esse tipo de critério. Mas esse critério da nossa própria sensibilidade em relação àquilo que gera prazer ou desconforto, muitos que estão aqui me assistindo, pelo menos já devem ter chegado a uma etapa na vida para compreender que nem tudo que gera prazer é bom. E nem tudo que gera desconforto é ruim. E que às vezes o desconfortável é justamente o que vai te encaminhar para a saúde. E às vezes aquilo que te remete a um estado de total alívio e sensação de prazer, se não é aquilo que vai te fazer mal, no mínimo é algo que vai te anestesiar e te atrofiar para a possibilidade do desenvolvimento de potenciais que você poderia desenvolver a título de se aproximar daquilo que seja a sua melhor versão. Né? Portanto, o que eu chamo aqui para reflexão
aqueles que estão entendendo essa mensagem, não abandonem os seus entes queridos ao léu do seu próprio isolamento, né? Eu sei que nós vivemos num mundo muito atarefado, existem muitos compromissos, mas dentre eles, se essa conscientização que hoje nós estamos fazendo aqui, se ela puder ser útil, que ela seja útil na direção de você também poder considerar relevante a importância de você participar do mundo dos seus filhos, do mundo daqueles que têm participação no seu contexto familiar, porque em função da recomendação do isolamento social já não tem muito o que a gente pode fazer. Então é natural que nesse momento o contexto externo não demande muito do sujeito para ele se movimentar. Mas se a gente poder observar isso com mais atenção, a gente pode então lançar a nossa criatividade para pensar formas e meios de promover compensações ao atual momento. Mesmo que isso seja desconfortável para quem está tentando se isolar, para quem está tentando se encaramujar. E se nós estamos falando de pessoas jovens, é possível, quase provável, praticamente certo de que você vai se deparar com uma resistência. Mas mesclando um misto de severidade e bondade, e de bondade severa, você pode ir trabalhando um equilíbrio de aproximação, mas que possa ir administrando doses de ir incentivando e estimulando uma exposição nessa pessoa, nesse jovem. Às vezes se tratam até de maridos ou de esposas introvertidas e que na sua introversão está vivenciando o verdadeiro paraíso nesse momento de pandemia, onde o fato de ela desejar viver isolado, se outrora era esquisito, agora passou a ser o recomendável, inclusive virou sinônimo de responsabilidade social. Quer coisa melhor? Só que esse é o tipo de coisa que gera um conforto e um prazer perigoso. Perigoso naquilo que distancia do sujeito daquelas saudáveis, ainda que desconfortáveis estimulações, mas que mesmo no seu desconforto remetia o sujeito para movimentos que aperfeiçoavam potenciais nele, capacidade nele, movimento nele, e movimentos e dinâmicas essas com potencial de produzir saúde no ser. Portanto, meus amigos, eu espero que essa mensagem e que essa reflexão, né, possa ter uma pertinência adequada. Quero deixar vocês à vontade para me sugerirem temas aqui pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, pelo canal que você achar mais adequado. E eu agradeço a presença de todos aqueles que não só estiveram aqui desde o início, mas aqueles que entraram no meio, não puderam ficar. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Fiquei inclusive internurado porque nessa noite teve a presença de pessoas muito especiais com os quais eu não interagia há muito tempo. Mas eu agradeço vocês.